aí Deus é quem promove os momentos de evangelização. Mas o que eu queria meditar aqui nesta noite, rapidamente, é exatamente o final dessa saga que o Lucas veio mostrando para a gente. Que depois de Jesus ter caminhado, ter agradecido a Deus pela revelação que Ele faz, que é se ocultar dos sábios entendidos e se revelar aos pequeninos, chega um dos sábios entendidos e propõe para ele sobre o que seria o nosso próximo. Ele falou: o seu próximo é todo aquele que eu coloco no seu caminho, de quem você terá misericórdia. Porque até esse textinho, que a gente já conhece, uma maravilhosa mensagem pregada sobre o bom samaritano, né? Jesus nem falou que o samaritano era bom, ele só disse que o samaritano fez o que tinha que ser feito. Bom samaritano é a nossa leitura, porque existiam samaritanos. O bom seria samaritano, judeu, brasileiro, paulista. Um paulista socorrendo aquela pessoa assaltada é digno do reino de Deus? Qualquer pessoa que ajuda o seu próximo na situação que precisa é digno do reino de Deus. Mas eu estava dizendo, a gente não pode idolatrar nem essa passagem, porque você começa também a idolatrar o serviço. Não, o Senhor tem que entender que eu estou exercendo misericórdia, eu não estou com tempo para orar. A gente faz isso, né? Posso orar não, que eu tenho que exercer misericórdia. Estou trabalhando, rapaz. E é legal que essas coisas vão se repetindo. As eficiências que nos atrapalham a andar na vontade de Deus, elas vão se repetindo. E ali Jesus fala de coisas externas. Até que ele chega no último lugar na sua saga e encontra-se hospedado em casa de amigos. E aí ele cita o nome de dois, mas na verdade eram três que moravam naquela casa. Era Marta, Maria e Lázaro. João vai dizer que a Marta e a Maria eram irmãs de Lázaro. E que a Maria não era menina muito recomendável não, porque a Maria, antes de Jesus morrer, são passagens muito parecidas, não vou dizer que é exatamente a mesma pessoa, mas as práticas são bem parecidas. A Marta, antes de Jesus morrer, a Maria, antes de Jesus morrer, ela chega com um cântaro de nardo puro, caríssimo, de primeira, e paf, arrebenta ele sobre a cabeça do Senhor e taca o perfume. E aí, os evangelhos contam uma história. Um fala que foi a Maria, o outro não fala quem foi. Mas foi uma mulher pecadora da cidade. É a mesma história. Que Jesus estava no jantar e ela chegou, veio por trás sem avisar para ninguém e se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a chorar e começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Então tudo indica que era essa Maria. E uma outra coisa interessante, que era uma casa de 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão adultos, né? Que mostrava que, sei lá, naqueles tempos de guerra de Israel, eles devem ter perdido os pais muito cedo e eles cresceram ali como irmãos. Mas mesmo no meio da crise, você tendo uma Maria que tinha uma reputação não lá muito boa, uma Marta que era toda eficiente, e um Lázaro, o festeiro, mesmo eles tendo essas famas, cada um tinha a sua crise pessoal diante de Deus, porque nós somos vítimas de uma realidade social mais ampla, mas nós também somos vítimas, cada um, do seu próprio ego. Então está lá Jesus na casa de Marta e Maria, e aí não menciona Lázaro, porque o objetivo do autor é mostrar a discrepância entre Marta e Maria. E aí o texto diz que Jesus chegou, Maria se assentava quedada aos seus ensinamentos, e Marta, procurando ser receptiva, arrumando as casas, ela fala para Jesus: Senhor, o senhor não está vendo que a minha irmã não faz nada, ela me ajuda, né? Estou aqui querendo fazer o melhor para o Senhor. Eu sou um ser humano comprometido com a vida. Essa aí, né? Se essa aí então foi aquela que beijou seu pezinho fazendo aquele papelão em público, e essa aí que não faz nada me compra uma coisa caríssima para jogar um nardo puro sobre a sua cabeça, e Jesus justificou ela em público, né? Não, o que ela fez para mim é o que ninguém quis fazer. Ela já ungiu meu corpo, eu vou morrer, e antes que eu venha ficar fedido, ela já ungiu meu corpo.
Essa história vai ser preservada e vai ser contada aonde o Evangelho chegar. Essa história de Maria vai ser contada. Maria, a ineficiente, a toa, a extravagante, a idiota. Aí Jesus chega para Maria, ou para Marta, no caso, e fala para Marta, e repete, Marta, Marta. Você é muito gente boa, você é muito eficiente, você é muito educada, você é muito preocupada. Anda preocupada com muitas coisas. Maria, porém, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, aquilo que Marta não considerava que era o melhor, essa parte dela jamais será tirada. Ela escolheu a melhor parte. Eu preciso só de uma coisa. Ou seja, eu só preciso de um coração, eu só preciso de que se submetam a mim. Porque olha o que vem lá de trás. Você tem um filho, está vendo que a gente não pode idolatrar a história do samaritano? Porque você tem um filho que queria enterrar um pai. Olha só. Trazendo o oposto do que o samaritano fez com a pessoa assaltada. Né? Aí Jesus conta a história do samaritano para fazer um contraponto com o que o fariseu lá estava chamando de próximo. Porque para o fariseu o próximo seria, eu tenho que amar o meu povo, eu tenho que amar os meus. Aí Jesus falou assim, não, o próximo pode ser alguém assaltado, cujo ninguém acolheu, e quem acolher aquela pessoa é o próximo dela. Mas é só até aí que a história de Jesus vai, porque o próximo, no final das contas, é todo aquele que vai sendo resultado da sua relacionalidade com Deus. Quando eu começo a amar o próximo mais do que eu amo a Deus, eu já estou dando uma de Marta. Que a Marta tinha a capacidade de abrir um projeto social, ela sabia cuidar dos doentes, ela abriria um hospital para cuidar das pessoas, ela tinha toda a eficiência para... E aí Deus fala assim para ela, Marta, você está muito eficiente, você está muito preocupada. Você sabia que se você fizesse o que Maria está fazendo aqui, você não ia precisar nem ir no hospital, porque era um doente hoje que ia ser curado. O outro doente amanhã que ia ser curado. Não ia precisar de hospital. O hospital é o edifício das ineficiências humanas. Onde os próximos são ajudados, onde o próximo é amparado, onde o próximo é assistido, mas ele podia ter sido curado. E aqui eu não estou bancando o R.R. Soares, que toda doença é do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou me referindo aos doentes, estou me referindo àquelas pessoas que ficam o tempo inteiro em crise, se vai ser Marta ou se vai ser Maria. Se vai ser o filho que quer enterrar o pai ou o filho que, em deixando de enterrar o pai, seguiu Jesus e o pai viveu muito mais. Se é o filho que queria primeiro se despedir dos de casa ou aquele filho que, seguindo a Jesus, os de casa nem sentiram a sua falta, porque não precisou de despedir, teve tempo depois para se despedir. Ou seja, a gente está o tempo todo tentado a essas eficiências, né? E eficiências gera obra social. Nós temos no Brasil uma coisa chamada, hoje não está muito em voga, mas uma coisa chamada teologia da libertação. Que é isso. Antes de entregar a palavra para o próximo, a gente tem que dar comida. Aí Jesus fala assim, nem uma coisa nem outra. Ninguém tem que preocupar se vai entregar a palavra ou a comida antes. Você só tem que fazer como Maria. Andar quedada nos meus ensinamentos. Quedada é uma palavra interessante, né? Que você fica caidinho pelos ensinamentos, sendo acusado, inclusive, de coisas não muito elegantes. À toa, ineficiente, idiota. Ah, eu falei que ele estava passando, mas ficou lá olhando com aquela cara de panguá. Nós temos poderosas acusações a fazer uns contra os outros aqui. Porque quem anda com Jesus, basta ver como é que ele morreu. O que Jesus fez pelo mundo? Vamos ser humanos para pensar em Jesus. Vamos ser humanos, não, vamos ser humanistas. Jesus fez o que pelo mundo? Ele não fez nada. Ele não resolveu o problema do mundo. Do ponto de vista do humanismo, Jesus não amou o mundo. Fez aquele show dos horrores lá, porque ele era Deus, se deixou apanhar, ficou falando assim, a minha vida ninguém atira de mim, eu espontaneamente a dou, então ele deu a vida dele, morreu lá, bancou o herói, não mudou o mundo até hoje está isso aí.
E agora a gente tem que aguentar essa pouca vergonha que acontece na política brasileira, porque Jesus não mudou o mundo. Porque Jesus não tem compromisso de mudar o mundo. Ele tem compromisso com muitas Marias que se quedam aos seus pés a apreciar-lhe os seus ensinamentos. Que é uma frase perigosa, parece um convite a você ser um à toa. Ele está dizendo que você vai descobrir que você não é à toa. Pelo contrário, você vai entrar no verdadeiro descanso. Por quê? Enquanto você está preocupado em erguer um hospital para cuidar dos enfermos, em ser a melhor mãe do mundo que você possa ser para os seus filhos, eu estava dizendo, quer dizer os meus ensinamentos, que dos teus filhos cuido eu. Eu sou uma testemunha viva de alguém que se quebrava os ensinamentos de Jesus. E era visto como alguém à toa. A minha mãe, ela é Marta, ou é Maria. Minha mãe foi Marta para o marido dela, e Maria para tudo mais na vida. Então, uma esposa eficiente, carinhosa, e papapá. E aí eu vi Jesus dizendo para ela, está muito preocupada com Deja. Deja é o apelido do meu pai. Está muito preocupada com Deja, deixa esse homem comigo. Mas aí, para Deja, era Marta. Mas para os filhos, eu vi ela sendo Maria, e eu nunca encarei aquilo como uma ofensa, porque eu via que ela fazia aquilo tudo por amor a Deus. Minha mãe foi aquela mãe, aos olhos de muitos aqui, ausente de casa. Mas por que ela estava ausente de casa? Porque ela ia cuidar das coisas que a gente sabia que Deus tinha confiado a ela. Então, às vezes acontecia assim, o filho está enfermo, e ela às vezes ia fazer uma visita, depois é que ela ia acudir a gente. Aí eu tinha uma irmã que ficava ofendida com isso, mas como eu sabia que a minha mãe estava fazendo a obra de Deus, eu não me ofendia com isso. Né? E outra coisa também, que ela não alimentava isso na gente. Ela chegava e dizia assim, gente, eu estava fazendo a obra do Senhor, então ou a gente entendia que era a obra do Senhor, ou a gente tinha que assumir que a gente tinha um problema com o Senhor. Tanto é que eu estou vivo até hoje, eu fui sustentado pelo Senhor, a quem minha mãe servia. Eu nunca encarei essas coisas dela em relação à obra do Senhor como uma ofensa. Aí eu cresci numa família onde meu pai às vezes botava o freio. Fica lá, que aquele tanto de oração, tal. E eu via que Deus vivia falando com ela nessas questões todas. Eu sabia que ela estava fazendo a vontade de Deus. Né? E você tem que lidar com as percepções, porque tinha eu que percebia isso, e tinha os meus outros irmãos que talvez não percebessem tanto. E aí cada um vai escolhendo ser Marta ou ser Maria. Ou perceber uns aos outros como Marta ou como Maria. Mas o que eu estou dizendo é isso, que nós podemos escolher ser Marta. Não vamos deixar de ser do Senhor, porque o Senhor era amigo de quem? De Marta e de Maria. Ele estava na casa de quem? De Marta e Maria. Deus não vai deixar de ser Deus se você for Marta e Maria. E nem vai deixar de ser o seu Deus se você optar por ser Marta ou por ser Maria. Mas ele lançou uma dica. Ele disse para você que se sente Marta. Maria escolheu a boa parte. Aí você já fica, Senhor, desculpa aí, eu sei que o senhor acha que Maria escolheu a boa parte, mas eu não dou conta de... É muita lesma. É muito sangue de barata. É muita idiotice. Fica com essa preguiça aí se escondendo nos teus ensinamentos. E aí o Senhor fala, não, ninguém está escondendo nada. Aliás, vamos pela via do esconder-se. O que eu falei? Vocês tinham de estar em mim. Vocês tinham de se esconder em mim. Por isso que a Maria escolheu a boa parte. Porque a vida de vocês é viver em mim. Porque a Maria, que era a preguiçosa, onde que ela arrumou dinheiro para comprar um nardo puro, hein? Onde que ela arrumou dinheiro para acumular suas riquezas e comprar um perfume para ungir o Senhor? Será que ela roubou? Fez programa para ungir Jesus? Porque a fama dela não era boa. Né? A fama era boa desde esse sentido, desde chamar alguém de Kenga até chamar alguém de preguiçoso, imprestável, desumano, mau pai, mau mãe, mau articulador. Tem que ser articulado como aquele doutor da lei,
Primeiro ele faz uma pergunta: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Quais são os mandamentos? Depois ele faz uma pergunta melhor ainda: legal, quem é o meu próximo? E a outra que não fazia nenhuma pergunta, também não ergueu um projeto social para provar que ela sabia o que eram os seus próximos. Não há aqui nenhum discurso contra nenhum trabalho social. Mas quem anda com Jesus é infiltrado para ser contra as eficiências dos capitalistas e para ser contra as eficiências dos socialistas, de querer acolher a todo mundo e fazer o bem para todo mundo. Fazer o bem para todo mundo é se relacionar com Jesus. Fazer o bem para todo mundo é ir de 2 em 2, quando Jesus fala, vá de 2 em 2. Mas quando você começa a criar um método, nós temos um método, vamos de 2 em 2. Não, aquilo ali foi uma coisa usada ali, naquela circunstância, morreu ali. Pode ser ressuscitado em um caso ou outro, mas é morrer. Porque tudo passa, o que não pode passar é a sua relacionalidade com Deus. É a boa parte que Jesus disse que Maria escolheu, porque tem que ser uma escolha. Se a boa parte não for uma escolha, ela também vai virar método, né? O método agora é deixar a casa toda bagunçada e ficar orando o dia inteiro. Se você está fazendo assim, Agora, você que não corre do pau, o que não correr do pau? É ser a mãe eficiente, o marido eficiente, o pai eficiente, o empresário eficiente. Mas se você encara a vida assim, com essa competência toda, por que você corre da voz de Deus? Que fala, Tamar, você anda preocupada com muitas coisas. Maria, por outro lado, ela escolheu a boa parte. Mesmo que a boa parte pareça a vida boa. Não tem vida boa não, nesse mundo de aflições não. Porque também você vai ver que dá trabalho demais escolher a boa parte. Você tem que ser apontada diante de Jesus, né? Senhor, minha irmã me ajuda. Não é fácil você ser acusado assim. Porque você sabe que você não é folgado, mas você só está ali porque Jesus está ali. Se Jesus está aqui, eu vou querer fazer outra coisa. O problema, gente, é que Jesus ele está ali, nem está aqui. Até onde a gente compreende, ele está aqui, né? Então, todas as nossas prioridades tinham que mudar. A gente anda muito eficiente. A gente anda muito humanista, paternalista, assistencialista. Ainda fala assim, o senhor tem que entender isso. Era o estilo da Marta mesmo, né? Porque quando o irmão dela morreu, Jesus ficou brincando com isso. E Jesus adora brincar com quem se acha autossuficiente. Você pode chamar isso de deboche, de covardia de Jesus, de usar isso contra Jesus para ter raiva dele, mas ele vai brincar com o seu Martinho. São Martinho das causas possíveis. Que é o quê? Para mim tudo é possível. Basta ter esforço. E aí Jesus, brincando com essa martinice da Marta, vai na casa dela, fica sabendo que o irmão dela vai morrer e vaza para longe. Lázaro vai morrer. Estou longe daqui. Quando ele volta, a primeira coisa que a Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, até parece que eu não sei. Tipo, por que o Senhor foi embora? O Senhor não tinha que ter saído daqui, não? E Jesus fala, precisamente para isso. Eu saí daqui foi para o seu irmão morrer. Porque eu não tenho que estar aqui. Porque até Deus, quando se fez homem, entendeu que ele não tem que ser essencial em todas as situações. Que quem escolheu a melhor parte já não precisa deixar a sua marca em nada. Só se for pela antimarca. Foi o que Jesus fez. Vou sair porque ele vai morrer. E aí a Marta chega, porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim, olha, a questão não é se ele morreu ou se não morreu. Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas Senhor, já cheira mal. Ele fala, olha,
para Marta, que é outra coisa circunstancial. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é método de ressurreição, né? Está dizendo assim, olha, você está falando comigo. Se o Lázaro está vivo ou está morto, pouco importa, que você está falando com a ressurreição e a vida em pessoa. Uma chance única no universo de alguém falar com quem ele tem poder de ressuscitar em pessoa. Então, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele dizendo isso para Marta. Senão a gente cria aquela teologia de aflição de crente no cemitério, né? Senhor, o Senhor falou que quem cria no Senhor, ainda que estivesse morto, viveria. Não. Era Deus em pessoa conversando com Marta. Está vendo? São as eficiências de quem anda com Deus. Hoje em dia a gente pode ser prático nesse sentido. Eu ando com Deus o suficiente para entender que se Deus deixou morrer, morto está. Se ele ressuscitar, vai ser um ato que vai partir dele, não da gente. Senhor, vamos buscar agora. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor é a ressurreição. Essa é uma oração vã. Porque quando alguém tem que ressuscitar, Deus já dá os seus avisos antes. Por exemplo, ele falou com a Marta que o irmão dela ia ressuscitar. E ela, como ela é deficiente, Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias. Por quê? Deus vai sempre brincar com as nossas eficiências. Viver por fé é, antes de tudo, você estar preparado, porque Deus vai fazer chacota com as suas eficiências, com as suas certezas, com as suas valorosidades. Até você parar de apelar e confiar nele. Que a gente apela. A gente fica com raiva de Deus. O problema é que quando a gente fica com raiva de Deus, como Marta ficou com raiva de Jesus, porque o recado é esse também dos eficientes. Jesus está na sua casa. Você sabe que ele é Deus em pessoa, sentado no sofazinho da sua casa. A sua irmã sacou, está lá com ele, porque ele está lá. Ele, que não tinha onde reclinar a cabeça, estava preocupado com casa arrumada e com o jantar feito. Aí, quando a Marta está lá eficiente, cuidando de todas as coisas, está dizendo assim, eu sirvo é o meu trabalho, não é a Jesus. Eu sirvo é a minha eficiência, não é a Jesus. Eu sirvo é o nome. Essa é uma das grandes tentações que eu passo nessa curta vida que eu ainda tenho. Essa coisa de você ter a pecha de ser o melhor pai. Eu quero morrer com todos os meus velórios dizendo, pai igual esse não existe. É uma tentação de eficiência. Porque você às vezes acaba descobrindo que para você ser em Cristo Jesus, às vezes você vai ter que morrer com a peste de ter sido um mau pai. Não mais nessa geração. Você é um pai que teme a Deus. Mas de repente o seu temor a Deus pode estar sendo visto como, ele não sabe que eu sei das merdas que ele já fez na vida, vai ficar bancando o santarrão. Né? E aí Deus vai brincando com isso tudo. Porque até essas imagens, elas dependem também de um conjunto. Por exemplo, a gente não sabe, o texto é reticente, a gente não sabe se a Marta aprendeu a lição com Jesus. A gente não sabe. Porque existem coisas que elas vão ser resolvidas até a sua morte, só que isso produz realidades. Você pega, por exemplo, o Caio Fábio, quando vocês forem assistir lá no vídeo dele. É um cara que vive hoje a pacificação, mas uma pacificação que foi fabricada por ele e por quem convive com ele. Porque alguém poderia falar assim, meu pai é feliz com essa segunda mulher dele. Feliz com essa segunda. Assim fica fácil, né? As Martas logo protestam. Assim é muito fácil, Jesus. Largou um casamento de 25 anos que ele tinha no casamento anterior. Agora vive com a outra aí há muitos anos. Fica fácil amar. São as Martas. Mas ali, né, ele construiu uma família onde a ex-esposa não está nem aí para esses discursos, que é legal que o pessoal de fora fala isso. Então, a ex-esposa é casada com outro cara, e todos eles se reúnem, aí alguém fala, mas que pouca vergonha! Ou até alguém vai dizer, você queria que isso acontecesse com você, né? Não, a única coisa que eu quero que aconteça comigo é essa paz que esse pessoal conseguiu.
Porque aí você tem filhos de um primeiro casamento, tem filhos que já vieram com a outra esposa, e você vê que o Espírito Santo está naquele ali de maneira escandalosa, porque a religião não dá conta disso, né? E com a consciência clara de que aquela história não vai ser a minha. A única coisa que a gente tem de ver nessas histórias é a paz que excede todo entendimento, que está num casamento que acabou e se tornou outros dois, ou está num casamento que nunca vai acabar, mas que precisa da mesma paz que tem ali. Mas as eficiências de Marta podem atrapalhar com que isso aconteça. Não estou nem dizendo que a Marta era uma megera, não. Eu estou pegando a Marta aqui agora como um elemento de mensagem. Então não estou fazendo nenhum julgamento pessoal à Marta do texto. Estou dizendo para o que essa afirmação de Jesus, Marta, Marta, aponta para isso, para essa tendência. Né? Por isso que eu estava dizendo que uma das grandes tentações da minha vida é essa, que você tem que ser, todo dia você é convocado a ser o melhor pai do mundo. Mas quando eu olho para os melhores pais do mundo, eu também desisto disso. Eu tenho que me quedar aos ensinamentos de Jesus. Os melhores pais do mundo que eu conheço, tirando o pastor ao qual me referi agora, são melhores pais mesmo, mas é gente do mal. São ótimos pais para os filhos e filhas, né? Tem até aquela coisa bem familiar, né? Olha aqui na mesa, ó, eu, minha esposa e meus filhos todos. Mas quando você vai ver, lutam pelas piores leis do país, quer eleger o Bolsonaro para resolver tudo na porrada, como é que um crente deseja isso? Os melhores pais do mundo, é aquele pai que fala assim, o negócio é chegar com um revólver e estourar lá na cabeça de um cara desse. É o cara mais amoroso para os seus filhos. Então, são as eficiências de Marta, né? Essas pessoas elas têm grandes obras para te mostrar. Porque elas lutam, sobretudo, para serem quem são. Agora, quando você se quer dos ensinamentos de Jesus, você pode ficar com a fama de vagabundo, que era a fama que a Maria tinha. Vagabundo aí, quando você vai pegando pelo discurso machista, é a mulher piranha. Mas quando você vai pegando por um discurso eficientista, é essa mãe que não cuidou direito dos filhos, como supostamente minha mãe não cuidou. Né? Mas ela também teve a alegria de ver que os filhos todos foram cuidados pelo Senhor, embora lá na frente ela foi se tornando uma Marta no sentido particular. Naquele sentido assim, que existem orações que eu não consigo fazer. E algumas pessoas conseguem. Né? Que é orar para Deus amarrar a vida da filha com um cara. Senhor, ele não presta, não sei o quê, mas esse casamento tem que acontecer porque o Senhor é um Deus de família. Tem umas orações assim, orações de Marta. Você tem um script. Como Deus é Deus de família, mas ela pensa, não, mas isso aí deve ser alguma coisa dela. Então tem essas orações de mãe que amar a vida de filhos. Todo mundo aqui pode se lembrar das mães que são Martas, preocupada com a vida, com o futuro, e a gente contraditória porque busca muito a Deus, mas é engraçado, ela serve mais o buscar a Deus do que a Deus mesmo. Quem quer que seja mais o buscar a Deus? São pessoas que têm tanta energia que elas são capazes de passar a noite inteira orando. Mas elas não estão orando porque elas servem a Deus. Elas estão orando porque elas acreditam nessa força de vontade de orar a noite inteira. Aí às vezes aparecem as pessoas que às vezes Deus recebe as orações, mas não vai responder o que elas estão pedindo. Aí é quando mães verdadeiras, servas do Senhor, acabam falecendo, sem ver o filho que ela mais amava, se tornando o pregador que Deus disse que ele se tornaria. Porque Deus sabe que como a pessoa serve mais a eficiência dela, primeiro eu te recolho, e agora eu vou fazer o que eu te prometi. É isso que eu estou dizendo, que Deus faz com as nossas eficiências. Até que a gente fala assim, eu tenho que desistir de preocupar, eu tenho que desistir de lutar pela vida, eu só tenho que viver. Porque quando a gente luta pela vida, Jesus está sentado no sofá da sua casa e você está lavando o prato. Perdeu o papo. A gente poderia traduzir isso aqui. Às vezes a gente fica tão preocupado
preocupado com os paralelos, e aqui eu não estou pregando contra a ineficiência, não. A gente tem de ser eficiente. A gente tem que oferecer o chamado melhor para Deus. Agora, quando é que você percebe que você está sendo Marta e não está sendo eficiente? É quando tem hora que acontece o que acontecia nos evangelhos. Não deu tempo dos apóstolos lavar as mãos. O que eles fizeram? Foram pegar espigas com as mãos sujas. Eles estavam o dia inteiro batalhando, tiveram um monte de infortúnios, e aí não deu tempo. Ô, gente, vamos fazer do jeito que der. Mas aí o que as matas fazem? Fazem o que tem eficiência para fazer, mas vão recriminar os outros que você considera lerdo. Você começa a acusar os outros de não ajudar, de ser idiota, de ser lerdo, de ser isso, de ser aquilo. E Jesus fala assim, gente, para de brigar, para de contenda. Vocês estão perdendo a melhor parte. A melhor parte é fazer o que Deus quer de você. Eu poderia contar muitas experiências que eu já tive, mas eu lembro de um domingo que eu estava em casa. Tinha que fazer uma prova de faculdade, né? Valia 50 pontos a prova. Aí eu lembro, foi até você na época namorava, chegou com seu namorado aqui em casa. A gente morava aqui na época. E aí, vocês falaram que eu tinha que não ir fazer a prova no dia seguinte porque eu tinha que socorrer uma pessoa. As matas falam assim, não, isso não é Deus não. A faculdade foi Ele que me deu, eu tenho que ir para lá. Mas aí a gente foi lá, fez a visita que tinha que ser feita, eu perdi a prova de 50 pontos. E aí, quando você chegou na faculdade, não houve a prova de 50 pontos. Teve várias outras situações de faculdade que aconteceram que você tinha sempre que abrir mão. Eu me lembro assim, de experiências pessoais em que às vezes eu tinha que perder muitas aulas de faculdade porque eu precisava orar e aí acabava com a oração. Isso é num período específico, tá? Não estou aqui defendendo um método. Relacione-se bem com Deus. Mate a aula e vai buscar Deus. Não estou falando disso. Estou falando que você está num período onde você tinha que fazer essas coisas e aí eu perdi a aula porque você tinha que negociar com desejos, tinha que orar, aquela coisa toda, eu chegava atrasado, perdi a aula, eu tinha um problema pessoal que quando eu chegava mais da metade da aula eu tinha coragem de entrar na sala, então eu acabava perdendo muita aula por causa disso. Né? Mas Deus foi nos acudindo nisso tudo. Eu lembro que teve um trabalho que durante 4 vezes eu cheguei lá sem ter como apresentar esse trabalho. Aí sempre na última hora, e por que eu não conseguia apresentar esse trabalho? Porque às vezes a gente passava a noite toda orando e eu tinha que chegar lá e apresentar o trabalho que eu não conseguia. Aí na hora de apresentar o trabalho, o grupo que ia me anteceder extrapolava o tempo. Mas teve um dia que eu falei assim, não, de hoje não passa, eu vou ter que apresentar o trabalho. E eu não tinha lido uma linha de nada do trabalho. Eu falei assim, puxa vida, mas tá bom. Chegar lá, eu vou falar o que der para falar. E Deus colocou a gente nessa condição, vamos embora, né? E eu, com a paz de Maria, é uma paz que as pessoas acham que é lerdeza, mas é paz mesmo. Com a paz de Maria, peguei a palavra do grupo, porque naquele dia eu fui apresentar o trabalho. E era um professor, a gente até chamava ele de Charles Darwin. Ele é tão eficiente no que ele fazia, que ele saiu do departamento de psicologia hoje, ele foi para a medicina. A medicina catou ele. Ele é um dos vanguardistas na pesquisa de neuropsicologia na UFMG. Aí eles tiraram ele da psicologia e foi para a medicina. O nosso querido Charles Darwin. Aí ele todo lá chatão na aula dele, o meu grupo. Aí lá vai a gente falar. Aí minha colega falou, eu estou assim, eu não sei o que eu vou falar, né? Aí na hora que eu falei, bom gente, aí eu comecei a falar o nome do autor lá, aí ele, pode parar? Eu falei assim, nossa, esse cara agora vai me colar, né? Gente, vamos falar sério, os trabalhos estão muito detalhados, eu só queria mesmo que os grupos mostrassem que vocês queriam apresentar alguma coisa. Eu falei assim, mas gente, está acontecendo alguma coisa aqui, porque esse cara ele não é disso. Então, eu vou dar um ponto para a turma toda, e aí a gente tirou o trabalho total. Eu não apresentei, já tinha ido 4 vezes sem estar preparado. Na quinta vez eu não precisei apresentar, porque o Charles Darwin deu uma louca lá e não quis deixar a gente apresentar, e nos deu um ponto.
E é interessante que até a matéria que depois, que eu não consegui estudar, né? Depois eu fui lendo o livro sozinho e, aliás, aconteceu isso muito em faculdade. Às vezes eu até cheguei a ser reprovado em algumas disciplinas, onde hoje eu sou craque nelas. Mas é por questão de naquela hora daquela prova você não tem o que apresentar. Né? Então a paz, ela nos promove essas coisas. E aqui eu não estou pregando vagabundagem, sempre estou sendo repetitivo, mas é bom sempre repetir isso. E a gente precisa descansar mesmo nessa paz. Porque é uma paz que nos traz alegria. O problema é que é aquela paz da tempestade do mar da Galileia. Jesus estava em paz, dormindo. O seu Deus é um bocó, dormindo no meio da tempestade. E Jesus disse, ai Senhor, faz alguma coisa, não sei o que, cadê ele? Ele está lá no porão. Então os eficientes, eles vomitam sobre você, as eficiências deles. E Jesus, eles perderam o sono, né? E Jesus meio que diz assim, gente, deixa eu ensinar para vocês o pulo do gato. Ele acordou e falou para o mar, cala-te! E pronto, tudo se fez bonança. Mas o pessoal estava lá, e a gente pode fazer até uma pregação em cima da eficiência. Não, porque a vida é assim, é guerra, é dureza, é você fazer isso. Olha, quando você não tem uma iluminação dessas que eu estou dizendo aqui, não tem nenhum pecado em que invulta ferozmente. E nesse sentido, eu dou as mãos à maioria das mulheres que eu conheço no dia a dia. Dou aula em muitas escolas de periferia e até de favelas, onde lá você tem mulheres solitárias lutando, batalhando pelos filhos, e Deus recebe esse trabalho delas. Agora, quando o Espírito Santo chega para você e fala assim, tenha paz em mim, eu estou no barco, qualquer coisa me chama no porão. Você lembra que chama ele lá no porão? Depois que você já fez toda a sua luta, ele olha e fala assim, suas obras são maravilhosas, tem um porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. A expressão é forte, é abandonar. Primeiro amor é uma coisa que a gente abandona, né? E o primeiro amor é isso. O primeiro amor é essa coisa da ingenuidade, de falar assim, Jesus está comigo, cara. Qualquer coisa eu vou direto no chefe. Por que eu vou dar a volta no mundo inteiro se eu posso estar com o chefe? Mesmo que estar com o chefe signifique ter que orar a noite inteira e perder um trabalho de manhã. Nós que estamos aqui na unção da tosse, temos essa chance de ir ao chefe. Então, a nossa eficiência vira pecado quando você tem essa chance de estar com Jesus e você troca ela por essas boas obras, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Bom, eu acho que essa é uma palavra que nem precisa de conclusão. Ela já é a conclusão em si. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a enterrar as nossas eficiências, a semeá-las na Tua presença, Senhor.